Bom, meus irmãos, Êxodo 20, verso 12, aí a gente tem o quinto mandamento. Diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Bom, meus irmãos, por conta até do dia, da data e tal, nós estamos aqui diante do quinto mandamento. Ele fica bem no meio aí, fazendo uma ponte entre os mandamentos que têm a ver com Deus, da nossa relação com Deus, e fazendo a ponte também depois com o nosso relacionamento com o próximo. E a parte humana aí no verso 12 já começa justamente: honra teu pai e mãe, colocado em um lugar especial. As palavras utilizadas para honrar a Deus e honrar os pais é a mesma palavra. E essa palavra honrar aí, ela vai além de simplesmente obedecer. Obedecer faz parte de honrar os pais, mas ela não é sinônimo de honrar. Ela no hebraico, a raiz dela tem a ver com algo que traz um certo peso. E aqui você tem um mandamento, né? E aí quando você lê as escrituras no Antigo Testamento, você vai ver os profetas falando sobre isso, denunciando os pecados da nação, envolvendo ali a rebeldia contra os pais. No Antigo Testamento, um filho rebelde era entregue às autoridades e depois era apedrejado por desonrar os seus pais, e tão sério que isso era. E as outras nações pagãs, elas também tinham um certo respeito pelos pais, pelos mais velhos, mas apenas na Bíblia você encontra algo forte nesse sentido do próprio Deus dar essa ordem: honra teu pai e tua mãe. De sorte que você sendo solteiro, esse é, sem dúvida, vamos dizer assim, a ordem mais importante de todas. Ela, vamos dizer, se rompe ali temporariamente quando você se casa e forma uma nova família. Mas honrar pai e mãe é um mandamento que, infelizmente, nós temos visto ser abandonado pela nação, infelizmente, às vezes até por algumas igrejas, se esquece da importância disso. E quem melhor fez a aplicação desse mandamento na própria Bíblia é o apóstolo Paulo em Efésios. Se você abrir lá no capítulo 6, diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 1. Vai dizer: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E aí ele também acrescenta: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então aqui o apóstolo Paulo está reiterando esse mandamento. É interessante, ele acrescenta: obedecer a vossos pais no Senhor, porque há um limite para essa obediência. Nós só devemos obedecer nossos pais à medida que os nossos pais não vão nos levar a entrar em conflito com o próprio Deus. Então há uma hierarquia aí, de Deus procedem todas as autoridades. É o próprio Deus quem cria a família e quem cria essa figura dos pais, e esse mandamento ele preserva a própria sociedade, de sorte que quando a família e quando a figura dos pais é atacada ou desrespeitada, toda a família desanda e, consequentemente, toda a sociedade desanda junto. Os mandamentos, eles sustentam tudo, de sorte que quando eles são quebrados, todas as demais coisas elas acabam saindo do lugar. Então nós vivemos uma geração problemática por conta disso, que se esquece desse dever importante. Os asilos estão cada vez mais cheios, infelizmente, pais abandonados, né? Assim, você vê cenas tristes na televisão do filho abandonar às vezes a mãe idosa com as malas num dia de inverno na porta de um asilo, né? Uma senhora que talvez sacrificou muitas coisas para criar. E dentro dessa questão de honrar os pais, envolve essa questão de uma dívida mesmo. São as pessoas que te colocaram no mundo, abaixo de Deus. Os pais são esses responsáveis. Eles acabam tendo esse papel aí gracioso de poder dar à luz a uma criança e trazer ao mundo e criar e tudo mais. Então, é muito sério isso. O apóstolo Paulo em Romanos 1 também mostra que a desobediência aos pais é uma das marcas, né, dos últimos tempos, dos últimos dias. E isso vai cada vez mais piorando. E que estão debaixo da ira de Deus aqueles que assim fazem, que desobedecem, que desonram os pais. Então, honrar envolve ouvir os pais, os seus conselhos. Honrar envolve obedecer. Honrar envolve também o cuidado aos pais, principalmente quando são idosos.
e é importante ressaltar que não tem um conflito. Por exemplo, em Gênesis você vai ver que o homem deve deixar pai e mãe se unir à sua mulher e se tornarem os dois uma só carne. Fica parecendo até que entra em conflito aí as ordens, mas não entra. Forma-se uma nova família, vai mudar aí o nível de relacionamento, obviamente, você tem ali um novo núcleo familiar, mas deve-se ter o cuidado. Então, assim, os pais têm que entender que quando os filhos se casam, forma-se uma nova família, ali tem novas regras, tem que ter o respeito daquele espaço, porque também se intrometer demais no sentido ruim traz problemas para ambos. Mas ao mesmo tempo os filhos, nesse deixar os pais, tem que ter sabedoria, né? Tem que ser feito com sensibilidade, com amor, com respeito, sabendo que mesmo casado ainda assim terá alguns deveres de respeitar, de cuidar, visitar os pais, enfim, de ter contato com os pais constantemente. Então, é um mandamento importantíssimo da lei do Senhor, por isso que ele está fazendo essa ponte lá no meio. Ele também, na Bíblia, ele é aplicado à questão das autoridades. A gente só aprende a respeitar as demais autoridades quando a gente aprende começando a respeitar os nossos próprios pais. Então, se é quebrado isso no lar, consequentemente, você tem uma geração que não respeita mais ninguém. Por isso que hoje a gente está numa época em que os professores não conseguem dar conta, as autoridades também não, e uma geração cada vez mais rebelde, cada vez mais desrespeitosa. Já é uma geração que não olha para os mais velhos com respeito, isso é muito triste. Uma geração que se acha muito esperta e despreza tudo que vem de trás, aí desrespeita os avós, os mais velhos, e eu sempre comento na juventude a importância, se tiver alguém mais velho, você tem que dar o lugar para sentar, você tem que dar prioridade, isso é muito importante. Isso é um princípio bíblico muito caro, e aqui eu estou fazendo já outras aplicações desse mandamento. É muito importante isso. E a gente está nessa época em que dá uma sensação para muitas pessoas de que o velho fica descartável. Ou seja, agora a gente tem acesso às informações, não precisa mais da sabedoria da avó, do vô, do pai, da mãe. E isso é, com certeza, uma grande ilusão. Então, se a gente aplicar bem esse mandamento, envolve isso também, de respeitar os mais velhos. E os pais, eles são, vamos dizer, nossa primeira linha de autoridade, a autoridade colocada por Deus. Depois você tem a autoridade civil, conforme Romanos 13 lá, a gente tem que obedecer também, respeitar, sempre na medida da questão do temor ao Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo aqui, quando vai fazer a aplicação, ele diz, obedecer a vossos pais no Senhor. Então, à medida que os pais querem que a gente desobedeça a própria lei de Deus, o próprio Deus, ou desonrar a Deus, aí a gente fica desobrigado de obedecer os pais. E outro detalhe, é um mandamento, então ele não está dizendo para você, honre seu pai, se seu pai for uma pessoa muito boa, se sua mãe for uma pessoa muito boa. Não, é independente disso. Isso é extremamente difícil. Assim como a gente também tem que se submeter a autoridades civis, presidentes, deputados e outros mais, mesmo eles sendo corruptos, muitas vezes nós vamos ter que honrar os pais, pais que foram abusivos, pais que falharam, pais que abandonaram, pais que deixaram mágoas, mas esse mandamento ele é incondicional. Nós somos chamados a obedecer, a gente precisa da graça para obedecer. E aqui vai envolver a questão do perdão, do amor. Eu sei que talvez muitos de nós aqui tenham mágoas com seus pais ou com suas mães e vai achar extremamente difícil imaginar o que é você honrar um pai que você não tem uma boa lembrança, mas a Bíblia trabalha com essa questão de que é um mandamento de Deus importantíssimo e nós devemos buscar pela graça de Deus honrar. E aí entra a questão do perdão, do amor incondicional, e se tem alguma coisa fácil na Escritura, eu não me lembro que tem. Por isso que a gente depende da graça constantemente. O fato é que nós devemos obedecer. Então que Deus nos ajude, meus irmãos e todos que aqui estão, a obedecermos os nossos pais. E a Bíblia é clara em dizer que quando somos rebeldes contra os pais, nós estamos debaixo da ira de Deus. E a Bíblia também vai nos dizer que a lei de Deus, ela serve como um aio, ou seja, como um escravo que nos conduz a Cristo, de sorte que talvez a maioria de nós nunca honrou ou não honra os pais, às vezes como deveria, e peca nisso, isso é muito sério, mas há perdão, há redenção, há esperança no próprio Cristo, e Ele mesmo, em sua infinita graça e pelo poder do Evangelho, nos capacita a solidificar e a fortalecer as nossas famílias da maneira como a palavra ensina. Esses preceitos aqui, sem Deus, eles são praticamente impossíveis, porque o pecado em nós só traz coisas ruins, mas pela graça e pela transformação que o próprio Senhor traz, com certeza é perfeitamente possível, e todos nós aqui indistintamente somos obrigados a obedecer esse mandamento de honrar
pai e mãe. E lá ainda tem uma promessa, né? Vida longa. E em outros trechos das Escrituras também acrescenta a questão da própria prosperidade. Então é bênção de Deus, Deus nos abençoa por conta de obedecer esse mandamento. Então que Ele nos capacite, pois quando deixamos de honrar pai e mãe, nós também estamos desonrando a Deus, pecando contra Deus, e nós não podemos nos esquecer da seriedade disso. Que Deus abençoe a todos.